Saudações, amigos do Em Guarda! Muito bem, não se trata só de arte marcial, é sobre trazer a arte marcial no dia a dia, na vida toda, e olha, são vários e vários anos dedicados ao estudo, ao planejamento tático, a uma formação não somente de um sistema, mas traduzir a linguagem filosófica das artes marciais. Isso realmente é muito ímpar no mundo da luta. E é verdade, meus amigos, o Em Guarda traz hoje um mestre que tem uma jornada intensa no Brasil, do Brasil para a Coreia do Sul, da Coreia do Sul para o Brasil. Basta dizer apenas uma coisa: foi uma vez campeão mundial lá na Coreia e voltou para a Coreia para o bicampeonato mundial. O Em Guarda está começando. Sim, meus amigos do Em Guarda, o assunto hoje é de uma personalidade da luta, e quando nós ouvimos falar de grandes mestres, os filmes, hoje o Em Guarda está muito honrado, porque recebe um verdadeiro grande mestre, eu repito. Para começar, eu convido aqui o diretor de marketing, o Albert Dias. Bem-vindo! Obrigado, Márcio. Por favor, sente-se. Diretor de marketing da Confederação Brasileira de Defesa Pessoal. Defesa Pessoal. E é onde nós apresentamos agora o nosso grande mestre, grão-mestre Norberto Serrano. Ô, mestrão! Ô, mestrão! Tudo bem, Márcio? Bem-vindo, mestrão. Um prazer total. Nossa! Obrigado. Mestre Norberto Serrano, vou contar, viu? Ô, Albert, você não faz ideia do significado de ter essa personalidade conosco aqui, meu amigo. É uma pessoa que faz história na arte marcial, você sabe bem disso, e eu acompanho a carreira do mestre Norberto Serrano desde quando ele fazia aquelas fotos espetaculares do Hapkido e falava, fomos bicampeões mundiais na Coreia, em Seul. Bem-vindo a vocês, muito obrigado, mestrão. Prazer é nosso, né? A gente só pode agradecer por a gente estar aqui. Eu sei que a gente tenta não encaixa as peças no momento para vir e tudo, mas graças a Deus estamos aqui, né? Eu falei da Confederação Brasileira de Luta, Albert, então como é isso? Então, a Confederação Brasileira de Defesa Pessoal, ela tem um histórico, né? Iniciado pelo grão-mestre Norberto, com toda essa trajetória de sucesso brilhante, que, como você bem mencionou aqui inicialmente, né, Márcio? Então, lá nos idos de 1991, né, mestre? Indo lá para a Coreia do Sul, representar o Brasil, no momento, né, onde as coisas eram mais difíceis, naquele contexto histórico, né? E como você bem falou, realmente, Márcio, ser campeão mundial, uma dificuldade imensa, né? Agora, voltar e depois ter as suas técnicas estudadas, né, e ser bicampeão mundial é um desafio imenso. Então, o mestre Norberto, ele teve essa experiência lá na Coreia, voltou para o Brasil, desenvolveu um estilo próprio, fundou, deixou alguns legados e fundou a Confederação Brasileira de Científica e Hapkido System, que posteriormente veio a se tornar a atual Confederação Brasileira de Defesa Pessoal. Mestre Norberto, eu acredito que no Brasil, eu vou falar como um observador, né? No Brasil, quem fez o Hapkido crescer mesmo e ter a expansão foi a partir da minha linhagem. Foi. Eu fundei as federações, depois a Confederação Brasileira de Hapkido, né? E embora mestre em várias artes lutas aí... Mas deixa eu abrir uma... Mestre Norberto Serrano, meus amigos do Em Guarda, aos bons anos atrás eu já sabia e dizia isso. São 8 artes marciais na faixa. 8. Mestre é um perito em artes marciais. Enquanto isso, nós estamos vendo algumas imagens, inclusive, olha lá.
Ali foi na época da Federação Paulista, que naquela época as federações tinham uma ligação com a Confederação Brasileira de Pugilismo. Ali é o presidente da Confederação Brasileira de Pugilismo e a confederação é que homologava a federação na época, né? Ah, entendi. Mas olha, são caminhos que vêm de quantos anos, mestre? Bom, eu tenho 64 agora, faço esses dias aí, 54 de luta. Minha vida é isso, é um dom que Deus me deu e eu espero chegar a 100 anos, se tiver o lucro ainda, e ver pondo os pés no tatame. Dá a impressão que a pele do mestre é o próprio kimono, não é isso, Albert? Se mistura com o kimono e com o tatame, né, mestre? Exato. Agora, uma das grandes novidades que nós temos nessa nova fase do mestre, eu digo nova fase não porque houve aí uma mudança. Eu acredito que para o mestre todo dia é novo, né? Todo dia a arte marcial se renova. Mas é essa parceria com as Forças Armadas, com o Exército, que está aí o diretor de marketing, que pode explicar o que está acontecendo. A gente tem aqui uma revista, os amigos do Enguarda podem, não sei se os podem... Onde eu posso mostrar? Aqui? Aqui? Ó. Então, essa revista ela é recheada de informações e participação do mestre com o Exército, não é isso, Albert? Exatamente. Ao longo dessa trajetória, né, ao longo dessa labuta aí, desse histórico pesado, então uma série de parcerias foram traçadas, eventos diversos realizados, e a defesa pessoal, como ela prima muito pela parte física e realmente a defesa pessoal em situações reais, ela tem uma afinidade muito grande com os órgãos de segurança pública. Então, dentre eles, as Forças Armadas, onde o mestre passou um bom tempo preparando algumas tropas do Exército para a missão de paz da ONU, então, o batalhão Haiti. As fotos aqui podem mostrar o mestre por mais de 10 anos na academia da Polícia Militar do Barro Branco. Nossa! Né, mais de 10 anos, então, preparando os futuros policiais militares de São Paulo. Também teve passagem ali pela Escola Superior de Soldados. Então, essa é uma foto na Academia do Barro Branco. Nossa! Aí é a Escola de Soldados. Essa é a Escola Superior de Soldados. 3.000 soldados aí todo ano, né? Exatamente. Tem oficiais aí que são nossos faixa preta. Aí o Batalhão de Choque. O Batalhão de Choque. Ô, mestre, desculpa, o treino a técnica de luta de mãos, assim, a paisana para militar, houve uma adequação aí, há uma diferença entre um paisano, ou seja, um civil treinando o sistema e um militar treinando o sistema? Para nós, não existem quesitos que são necessários para os militares, né? Principalmente a PM, que aqui atua diretamente, enfim, né? E todas as polícias. Eles têm quesitos como apreensão, algemamento, como lidar com a tonfa, com bastões, enfim, com tensão. Existem várias, são quesitos que necessariamente a pessoa particular não vai necessariamente usar. Mas aprenderá do mesmo jeito, porque em muitas situações você está numa situação e você sendo um civil, mas você precisa aprender um indivíduo e depois, até que chegue a polícia, alguma coisa, né? Então... Eu sei muito bem o que começa a dizer, uma vez ele me falou assim, qualquer objeto é arma. Exatamente. Nós usamos qualquer objeto é uma arma. Então, a revista que você estava é uma arma em potencial, né? Então, ensinar o indivíduo a como lidar com tudo isso. Quando vocês falaram em criança, a gente também lembra das mulheres, nessa pandemia, nesse período de pandemia, cresceu muito o ataque às mulheres. E qual é a procura feminina para a defesa pessoal? Porque acredito eu, né, as artes marciais têm aí são uma ferramenta importante, né, nesse momento. Bom, existia uma estatística, não sei hoje, mas até pouco tempo, a cada 15 segundos uma mulher era violentada ou estuprada, né? E a maior parte dentro de casa.
Então, isso é uma estatística mundial. Então, a mulher, ela tem por si já que ela tem que aprender a ser autossuficiente. Por mais que ela viva com o marido dela, vai saber, o ser humano dá um chilique lá nele, não sei. Então, ela tem que, todo ser humano tem que aprender a ser autossuficiente e não pensar que alguém mais vai ajudar ela em alguns... Ela tem que ter essa consciência. Uma instituição, desculpa, uma instituição divulgou uma cartilha sobre a mulher na pandemia, e talvez venha ao caso esse assunto, dizendo algumas receitas, de como ela deve proceder diante de um agressor. Tudo é assim, fuja, se esconda, se tranca no banheiro, ou seja, é uma qualidade de vítima em potencial, né? Sim. Vítima, assim, um objeto frágil mesmo. Sim. Não há uma instrução ali para uma adequação a uma situação, né? E ela tem um potencial grande, né? Porque a mulher, ela tem o elemento surpresa. O indivíduo nunca vai pensar que ela vai tomar uma ação, né? Então, e a criança também, como você falou, começou a falar sobre crianças, né? O bullying que a criança... Porque o bullying ele não é só quando ele é criança. Ele cresce, ele vai ficar adulto e vai continuar a receber bullying. Uhum. No escritório, onde for. Então, o bullying, ele é a vida inteira, ele pode sofrer sobre isso, né? E a arte marcial, o que ela quer justamente estabilizar isso. Eu digo que nós temos 3 pessoas que procuram o nosso treinamento. O primeiro que vai atrás de uma academia de luta é aquele que tem o pico dele lá em cima, o agressor. Ele já, por instinto, ele já quer agredir, ele se acha o rei da cocada, ele vai fazer o bullying. E aí nós temos o segundo, que o pico de autoestima dele é lá embaixo. Então o que nós temos que fazer? Nivelar isso. E temos o outro que treina apenas para manter tudo isso, né? Eu quero treinar, não estou preocupado, não tenho... Mas eu preciso, porque a arte marcial é o bem-estar físico e mental. É isso que é feito, a luta, né? Eu estava conversando com esse kimono verde, me lembrei de um filme, Albert, você me ajuda nisso. Tem um filme chamado de guerra, chamado Nascido para Matar, um filme, né, de guerra e tal. Eu falei, o mestre parece que nasceu para coisa, né? Já 50 e tantos anos de artes marciais, dá a impressão que ele já nasceu de kimono, né? Exatamente. Nasceu para isso, né, mestre? Eu posso dizer que é uma coisa muito engraçada. Eu comecei, por incrível que pareça, com o Kali, né? O Pencatsilate, ou seja, aí nós vamos na história, né? Porque meu pai era tenente na Marinha na Espanha, né? E a Espanha dominou as Filipinas por 200 anos. E daí começam, a própria Filipinas, ela começa a aprender o manuseio com a esgrima, né? Justamente com os espanhóis. E assim começa a troca de informações, e foram quando se libertaram também, porque as Filipinas têm o nome Filipinas graças ao rei Filipe, da Espanha. Então, meu pai foi um que me deu um impulso nisso. Desde moleque, tinha um supermercado, e a gente brincava na rua, a gente pegava os panos do balcão lá, e pegava a garotada lá na calçada, e a gente ficava trocando os pushing, né? Fazia o boxe ali na rua, na calçada, meu pai se sentado, e era muito divertido isso. E aí comecei depois judô, jiu-jitsu, depois fui pro karatê, onde fiquei por 20 anos. Nossa. 10 anos Shotokan, 20 anos Goju, e assim. O Hapkido entrou quando? De data eu sou um zero à esquerda, mas foi uma história muito engraçada. Foi justamente num livrinho, eu fazia judô e jiu-jitsu lá na GM com meu primo, que era faixa preta, enfim, e aí depois... E ele tinha um livrinho de Hapkido, pequenininho assim, que era desenho, não era nem, né? E aquilo, a minha atração era aquilo e aquilo. E eu não saía da liberdade, porque eu treinava na ABK, antiga Associação Brasileira da Goju-Ryu, né? E era na Liberdade, na Tabatinguera. Era uma história assim, muito incrível. Você descia 5 andares lá para baixo para poder treinar. E era um tatame maravilhoso, de quase 500 metros quadrados. Era um negócio estrondoso, muito louco. E foi minha vida aquilo. E eu conheci justamente o Yusi Kim, o grão-mestre Yusi Kim, onde eu tenho um carinho e um respeito muito grande.
eu fazia Kendo também, né? E eu estava olhando uma espada, um Shinai, numa loja lá na Liberdade. E aí ele chegou perto de mim e falou, você gostar? Né? Ele com aquele coreano arrastado, tá, e conversando e tal. E foi quando ele falou, eu, Hapkido, Taekwondo, aqui na João Mendes. Na Praça João Mendes ele tinha uma academia. Foi, putz, meu olho brilhou e foi quando eu passei a treinar Taekwondo e Hapkido. E o Taekwondo, o que aconteceu? O Taekwondo não era minha, não gostava muito daquilo, tanto que me atrapalhava um pouco no Karatê, porque eu era obrigado a chutar, e eu, quando participava dos campeonatos de Karatê, usava muita perna, então você entrava muito naquele choque, né? Um faz muita perna, outro é mais o soco, é aquela coisa toda. E foi aí que eu falei, mestre, eu quero Hapkido. Você querer? Ok, Hapkido, tá bom. Você paga $500 mês. Naquela época, nossa, meu salário foi... Tá bom, eu topo. E eu fui o único aluno na época que começou só o Hapkido e separei. Foi quando eu transformei todos os meus alunos de Karatê até então, comecei a fazer as mudanças. E aí começou a dar o boom e eu agitei junto à antiga revista Kiai, que eu fui capa da número 3. No Mundial 91, 93, fui bicampeão mundial, mas trouxe também 5 faixas pretas meus que foram campeões mundiais em Seul. E daí foi que nós começamos a fazer o Hapkido aparecer. Não só apareceu, parece que implantou, né? Acabou sendo uma semeadura que você fez aqui que rapidamente floresceu, né, mestre? Foi. Eu nunca quis ser assim, o cabeça de nada, né? Eu fundei as federações, coloquei o Siquim como presidente e o grão-mestre sempre. Depois fundei a Confederação Brasileira de Hapkido, coloquei ele como presidente, fiquei como vice-presidente, sempre mantendo sempre esse respeito que eu tive por ele. É que o Hapkido perdeu para mim, começou a se tornar academia demais e a minha linha sempre foi militar, né? A defesa pessoal sempre foi o meu foco. Então, eu não perdeu a essência para mim. E aí foi quando eu resolvi montar porque eu tinha o meu sistema de treinamento. Hoje você está ao lado do Álvaro, eu posso falar que o Álvaro é coronel do Exército, né? Pode, da reserva. Da reserva. Isso. Mas também foi assessor de marketing da Confederação Brasileira de Judô, não é isso? Sim, eu trabalhei para a empresa que prestava o marketing. Então sabe muito bem. Essa parceria começou quando, Álvaro? Com a Confederação? Isso. Na realidade, a partir do ano passado, né, mestre? Do ano passado, minha esposa estava numa missão das Forças Armadas lá em Roraima, Boa Vista, na Operação Acolhida, né? E aí a gente, através de um outro conhecido nosso, um outro coronel também da reserva, entrou em contato comigo e perguntou se eu queria aceitar o desafio de trabalhar junto à Confederação Brasileira de... Na época ainda, Scientific Hapkido System. Scientific Hapkido System, que era o meu estilo. Que foi um estilo criado pelo mestre. E aí, já com 10 anos de vida, né? E a ideia, justamente por eles, falou, mestre, poxa, tem um buraco aí nas lutas aí. Né? Porque a gente tem que classificar sempre uma coisa. As lutas, de uma forma geral, se tornaram esportivas, né? E a arte marcial. E o que acontece? Eu sou um artista marcial, eu sempre travei quando eu ia para o lado do esporte, sempre. Então, foi, por que não Confederação Brasileira de Defesa Pessoal? Aí brilhou, eu falei, ninguém pensou nisso, pô, e tá aí. Né? É mais ou menos quando montamos a Confederação de Vale Tudo, MMA, eu não montei ela na época por nada. Foi exatamente para que a gente organizasse. Deixa eu fazer um parênteses, o mestre Roberto organizou em Osasco 2 eventos do Vale Tudo na época. Em Osasco, quando ficaram 3 mil pessoas lá de fora. Na verdade, nós fizemos o primeiro UFC, fui eu que fiz, junto com o Mauser, né? O primeiro octágono aqui no Brasil foi o meu. É verdade. E fizemos o primeiro UFC aqui, né? Aqui no Brasil, do Vanderlei Silva com o Vitor Belfort. E depois aí... fizemos 54 eventos de MMA no Brasil. Né?
a equipe toda, que na verdade o MMA é isso, né? São todas as artes marciais participando daquilo. Uma durinha não ia fazer verão, né? É verdade. Então, foi isso. As artes marciais e esse sistema da... Nossa, tá passando várias fotos lá que eu tô vendo agora. Aí o da Kimonos Krugan, acho que eles eram, na época, no Vale Tudo, no Vale Tudo aí. Era um dos eventos e aí eles eram os antigos Kimonos Krugan, acho que era. Entendi. Aí o Circuito de freestyle, luta. né, que começou freestyle, depois nós melhoramos aí o freestyle, lutas freestyle, MMA, Vale Tudo, né? E aí começamos a vender os vídeos para fora, para os Estados Unidos. Você sempre ensinou Vale Tudo, né, mestre? Não, na verdade, a minha linha sempre foi a vida real, né? Sim, sim. E tanto que nós temos até hoje a confederação não está comigo, mas a gente quer ver como passar isso para frente e tal, mas nunca dei MMA, nós mesmos nunca demos isso. Aí o pessoal aí fora começou a se propagar no MMA, né? E aí outras organizações começaram a surgir. Agora uma pergunta direta aí para o nosso diretor, né, de marketing. A entrada desse sistema de luta do grão-mestre Norberto para as Forças Armadas, para o Exército, né? Você já pode aferir assim a qualidade técnica do militar praticando, né? Antes do mestre Norberto e pós o mestre Norberto, qual a mudança nesse gráfico? Sim, sim. A gente vê essa trajetória toda que o mestre está falando aqui, a gente vê que o negócio ele foi sendo construído, né? Então, várias passagens em vários locais diferentes, em várias experiências diferentes, culminando nesse produto final que é a defesa pessoal no seu estado da arte, né? Então, quer dizer, esse mix de artes marciais, né, pegando o que há de melhor de cada arte marcial para a defesa pessoal. E foi esse gap aí, esse vão que o mestre falou que, tá faltando alguma coisa aqui da defesa pessoal. E aí foi quando encaixou esse nome. E aí, respondendo a sua pergunta, Márcio, o que acontece? A defesa pessoal, ela tem alguns diferenciais. Então, eu me surpreendi quando eu vim a conhecer. E eu falei, como é que é essa aula, mestre? Não, Albert, não é aula, é instrução. Eu falei, isso me parece militar. Então, na realidade, tem muita coisa voltada para a área militar. A questão da disciplina, a questão da dedicação, a questão do treinamento, né, o treinamento extenuado, né, para diversas situações. E a gente pode ver como resultado, né, a Confederação Brasileira de Defesa Pessoal participando num processo de preparação das Forças Armadas para uma missão que representa o Brasil no mundo, que é a Organização das Nações Unidas. Foi a participação do Brasil nas Forças de Paz no Haiti. Mestre. Então, quer dizer, acho que é unânime a questão da melhoria, da necessidade, da parceria e dos interesses afins, né, comum. Nossa, perfeito. Grandioso, né? isso, grandioso isso, mestre. E o que dói, de uma certa forma, é a carência que a gente vê deles de treinamento mais a fundo, né? Mesmo não dando treinamento para as PMs, enfim, o que a gente quer é tentar ajudar da melhor forma possível. A gente sabe que o último recurso, né? Porque a verdade é o seguinte: o policial ele anda armado. Né, o guarda municipal, alguns usam tonfa, outros usam armamento, mas a gente sabe que num determinado momento ele pode estar sem a tonfa, ele pode estar sem o armamento, e aí? Então é nesse momento que a defesa pessoal se torna mais necessária ainda. Então ela se torna necessária no sentido de você não precisar utilizar o armamento não letal, o armamento letal, desculpa, para proteger a sociedade e para autoproteção do agente público, né? Então, a Confederação Brasileira de Defesa Pessoal vem exatamente cobrir essa brecha, né? De alguns exemplos que a gente vê, né, que infelizmente há a utilização de armamento quando não era necessário, de uma técnica mal executada. Me ajuda nessa questão. O militar, policial civil, qualquer um que ande armado,
e que seja um agente, né? E a gente vê alguns casos que acontece da pessoa entrar em pânico e saca a arma e resolve. Nesse treino de sistema do mestre Norberto, o preparo com outras habilidades, com outras ferramentas de luta, vão deixar, acredito eu, o uso da arma de fogo em último caso mesmo. Com Não é certeza. verdade? Essa é a ideia. Você trabalha essa muito é a autoconfiança, né, mestre? E Essa quanto é. mais você treina, mais você se sente confiante. Quanto mais você treina, mais você tem condições de analisar a situação como um todo, analisar de fora, e tem outros artifícios, né, outras ferramentas para poder utilizar, deixando o armamento letal como última possibilidade. Sem dúvida. Deixa eu voltar ao tempo, mestrão, um pouquinho. Deixa eu ver qual nós temos de tempo. Sim. Eu estava visitando o mestre na academia, na escola dele. São 4, 5 andares. 3 andares. 3 andares. 3 andares. E sobe lá. Cada andar era um nível de instrução, né? De faixas e tal, de iniciantes aos graduados. E a gente subiu as escadas, muitas informações, muitos desenhos e tal. E quando a gente entra na sala do grão-mestre, é outra área de treino. Né? Por quê? O grão-mestre está lá, ele tem, na época, né, já há bons anos, ele já tinha um sistema de câmeras, né? Ele monitorava tudo, sempre foi avançado nessa parte. Ele via tudo o que acontecia nos andares abaixo. E estava o incenso ligado, tinha outras referências ali, um ambiente bem aconchegante, e ele bem assim, tranquilo. Tudo é arte marcial, ele falava. Ele não falava de karatê, de kung fu, não falava de... Né? Tudo é arte marcial. Mestre, daquela conversa que você me disse, a gente pode fazer kung fu de qualquer movimento, não sei se você lembra disso. Daqueles anos para cá, mantém... Sempre. É engraçado, né? Voltando um pouco uma coisa. Por incrível que pareça, eu já fiz vários programas de TV ano passado, tal, e eu não queria muito participar disso. Por incrível que pareça, você é o primeiro programa, depois que a gente montou a confederação, que a gente resolveu, começou a dar start nessa ideia. E, sabe, não dá para tirar. A arte marcial é o yin e o yang. E se a pessoa não entender isso, ela não sabe lutar. Ela não vai conseguir entender realmente o que é ser um artista marcial. Um lutador é mais fácil. Mas ele vai conseguir, ele vai travar quando ele vê que ele vai precisar mais do lado yin ou do lado yang, né? E isso é uma das coisas que não tem. Hoje mudei muito. Nossa, o prédio mudou todo, né? Graças a eles aí que resolveram, falando, precisamos mudar um pouco aí, mudamos, e eu achei 10 a ideia. Mas o lado zen é fundamental, porque na verdade é filosofia o tempo todo. Não ensinamos religiões, ensinamos filosofia, né? Então, eu nasci católico desde criança, mas sou budista desde criança. E a arte marcial foram criadas pelos monges budistas, né? E todas as lutas, sem exceção, têm seu valor. Por isso que a confederação, na verdade, ela quer estar em parceria com todas elas, todas as lutas. Grande notícia para o mundo da luta, não é isso, Albert? Sim, com certeza. Que forma-se aí um combo, né, de interesses, não é verdade? Sim, sim. E o pessoal, para entrar em contato com o sistema, como faz, Albert? Como acha vocês nas redes sociais? Então, só... Se você me permitir, só voltar um pouquinho, a Confederação Brasileira, né, de Defesa Pessoal, ela manteve a sua filosofia desde o início, conforme o mestre falou. Manteve a filosofia e algumas coisas foram mudadas, né? Algumas coisas foram atualizadas. Então, hoje em dia, a Confederação, além de participar de alguns projetos de segurança pública, a gente também participa de alguns projetos sociais, então levando a defesa pessoal para as escolas, para comunidades, né? Entendi. A questão da segurança pública. E voltando um pouquinho à questão da mulher, a questão do feminicídio, a gente se preocupa muito com isso. Entendi. Né? E o número de mulheres aumentou muito, muito. O interesse de mulheres, o interesse de criança com relação ao bullying, ele
Ele cresceu demais. Então, para o pessoal localizar vocês, como faz, Walber? Assim, tem aí na rede social? Tem... A gente tem um Instagram. Se você permitir, depois a gente deixa no final. Então, a gente tem o Instagram, a gente tem um contato via WhatsApp, a gente tem uma página da Confederação, o Facebook, né? E ela está situada ali, fisicamente, né? Ali aqui em Osasco. 5051. Certo. Mestrão, eu só tenho a agradecer, o nosso round é muito curtinho, mas de uma grandiosidade, viu? Muito obrigado mesmo, meu querido. Eu que agradeço. Agradeço a todos, né? E a presença do Walber. O Walber veio do Rio de Janeiro, especialmente para o programa, e vai voltar. Já está indo para o aeroporto. Já está indo para o aeroporto. Muito obrigado, meu amigo. Muito foi um obrigado prazer, mesmo. foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com Amigos em guarda, saúde e paz.